Eu queria agradecer às pessoas que estão aqui presentes e mais uma vez se mostra que qualidade é diferente de quantidade, né? Nós hoje estamos aqui pela qualidade, né? Nós escolhemos Guarulhos para sediar esse primeiro congresso, não foi porque era mais perto ou mais longe, é porque Guarulhos, enquanto município, tem agido muito em prol dos surdos e dos intérpretes. Nós em Guarulhos temos vez em voz, né? Nós temos uma porta aberta direto com o gabinete do prefeito. O nosso prefeito entende a necessidade da formação específica. Nós temos um secretário de Educação que discordou publicamente da senhora Antolano quando falou do fechamento da escola de surdos. Então nós temos um comprometimento municipal, né? Nós temos o Firmino que nunca, como secretário, ele toma uma atitude em relação a intérpretes ou a surdos sem conversar com quem de direito, que são os surdos e o intérprete, né? Então nós temos que valorizar a questão da formação. Nós não podemos ainda continuar com que ela fala: ele é filho de surdos, ele aprendeu na igreja. Tudo bem, nós usamos a língua portuguesa desde sempre e nem por isso nos habilitamos como intérpretes da língua portuguesa. Nós necessitamos de uma formação de qualidade, de uma formação oficial. Guarulhos, pelo menos que me conste, que me corrija se eu estiver errado, é a única cidade do estado de São Paulo que se preocupa com a inclusão social do surdo. O que é inclusão social do surdo? Não é só na escola. Nós aqui temos um decreto municipal que obriga a formação em língua de sinais pela Guarda Civil Municipal. Nós temos um policial que atua de forma qualificada no atendimento da pessoa surda. Nós estamos iniciando agora em março a Guarda Civil Municipal, junto com a Secretaria de Educação, na formação da Polícia Militar. Né? Então foi uma necessidade que a Polícia Militar que atua no município percebeu, porque a nossa Guarda Municipal já atua de forma bastante efetiva. Nós temos a Defesa Civil de Guarulhos com formação para Libras, é a única do mundo que atua atendendo os surdos. Então, Guarulhos tem feito muito e por isso nós escolhemos Guarulhos para sediar o primeiro congresso. Tá? Então, eu queria agradecer a presença de todo mundo. Queria mais uma vez reforçar para vocês: Guarulhos é nosso berço hoje. E espero que ele seja nosso berço e que daqui nasçam muitas ações em outros municípios, tão boas quanto e, quiçá, melhores do que Guarulhos faz hoje. Obrigada, eu vou passar a palavra para o Sidney, que vai fazer a palestra do primeiro período. Obrigada. Bom dia a todos, bem-vindos a este evento, que realmente é um marco, é muito importante na vida de cada profissional, de cada tradutor, de cada surdo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a FIOS. Quem aqui conhece essa associação, a FIOS Verso em São Paulo? Levanta a mão. Hoje são poucos. Legal. Então, a FIOS surgiu como sindicato, por um sonho, sabe? Um sonho que foi idealizado, projetado e hoje está se tornando realidade. E o tema seria, olha, o renascimento da associação. Na verdade, não seria um renascimento. Vamos colocar como a história do bambu chinês, não sei se muitos conhecem. Você plantando uma sementinha de bambu, ela vai mostrar os resultados, não é em semanas, meses, demora anos. Depois de 5, 6, 7 anos, o bambu atinge até 25 metros de altura. Então esse seria o caso da nossa associação, da FIOS Verso. Ela foi idealizada por Tiago Sander, é um pioneiro na área de tradução e interpretação, tá? E coloquei aqui, vocês podem estranhar um pouquinho, tá? O texto um pouco longo, mas são palavras do próprio Ricardo, que ele gostaria que transmitisse para vocês como tudo começou, como a FIOS surgiu, de onde veio, como veio. Nos primeiros slides são leituras mesmo, tá?
2008, por ocasião da minha mudança para São Paulo, eu já levava na minha bagagem o sonho de organizar e realizar um grupo de profissionais de tradutor intérprete de Libras. Este sonho já acontecia na minha militância no Rio Grande do Sul, obrigado pessoal, mas que por inúmeros impedimentos e cabeças obstruídas, tanto de surdos como de ouvidos. O sonho só se concretizaria na terra livre e pujante da complexa e diversificada cidade de São Paulo. Houve reuniões iniciais na minha casa, no Tatuapé, vários tradutores intérpretes surdos atenderam o nosso chamado e foram para discutir questões de uma associação. Tudo foi se organizando e construindo com reuniões em outros lugares de São Paulo, como abraço aqui na Vista, ao próprio Feliz e também na casa de Elizabeth Figueira. Inclusive, Ricardo diz, me lembro de nos reunirmos na casa de uma tradutora intérprete casada com um surdo que mora na zona norte de São Paulo. Não me lembro o nome dessa pessoa querida e simpática. Houve reuniões iniciais na minha casa, já foi. O mais interessante, contudo, foi a forma como conseguimos o dinheiro para pagar os documentos e advogados para a fundação da nossa futura associação, a Cruz Verde. Essa é a minha história. A Elizabeth, Betinha, me ligou e disse que ela foi contratada pela Prefeitura de São Paulo para organizar um grupo de tios de tradutor intérprete para atuarem no Fórum Mundial da Educação, o que aconteceu em São Paulo em 2004, lá no Sambódromo. Então, o próximo slide foi o primeiro contato com a Pius, foi através desse slide. Foi que contratou, chamou o primeiro grupo de intérpretes para fazer parte dessa história. Assim, a Beth e eu fomos falar com os organizadores do fórum. Eles lá queriam que fizéssemos de graça todo o trabalho de interpretação por toda semana do evento. Fomos o executivo. Gente, não é que não possa fazer trabalho voluntário, veja bem. Isso é muito particular, mas de repente num evento como este, voluntariado não dá. De forma alguma, por isso não foi assim. E vamos embora, ficou nesse mesmo. Alguns dias depois, eles voltaram a ligar e disseram que haveria um pagamento. Uma das salas do São Paulo foi utilizada como quartel-general do tradutor intérprete. Durante o evento do fórum, havia uns 10 tradutores, mais ou menos, que trabalharam nas palestras das mais diferentes apresentadas no fórum. Lembro de algum deles, a Elizabeth, Roberta, Joel, o Eduardo Ruas, entre outros. Quando recebemos o dinheiro para pagar o tradutor, percebemos que sobrou uma folha que, além de cumprir com o pagamento de todos os profissionais da tradutor intérprete, sobrou dinheiro para pagar pela nossa fundação, ou seja, a fundação, a criação da Pius Best, que até então é um sonho, né? Assim, em 12 de dezembro de 2004, foi fundada a primeira associação de tradutor intérprete do Brasil, cujo acontecimento serviu de inspiração e de modelo para as demais afios do Brasil. Ricardo diz que quero agradecer do fundo do meu coração pela confiança e apoio dos tradutores e intérpretes de São Paulo em prol da fundação da Pius Best. Quero reiterar somente poderia ter acontecido este pontapé inicial, como está acontecendo hoje com o nosso sindicato, na maior e mais dinâmica cidade da América Latina, onde este meu sonho se tornou realidade e onde pude deixar parte do meu legado e história. Então, depois disso tudo, foi criada a Pius Best, eleito uma diretoria, e o pessoal começou a trabalhar muito. Foram passando os anos, trocando de direção, tudo. E algumas pessoas passaram por aqui e deixaram saudade. Por exemplo, o Anderson, ele lutou muito, hoje não está entre nós, mas lutou muito pela causa da Pius. Foi também presidente em uma determinada época. O Osmar, um grande amigo, assim, conselheiro, vamos dizer também, eu acho que deveria ser lembrado aqui. Claro, foram várias lutas, dificuldades, mas utilizamos as pernas para fazer mais cartas subir bem alto, porque nós sonhamos com o primeiro congresso de tradução e interpretação que aconteceu ali no Metrocanão, na Unicid, que hoje é Cruzeiro do Sul. Continua? Unicid, gente, foi feito
sucesso, tudo preparado com muito carinho, organização. Assim, foi pensado cada detalhe, por exemplo, até a bolsa, o tecido que usava o pessoal, o tamanho da alça para que as pessoas não segurassem com a mão, sinalizarem toda a medida. Foi uma coisa assim, muito caprichosa. Isso aconteceu em 2006, foi um sucesso. E nós estamos pensando agora para 2015, um novo congresso, organizando 2015 ou 2016. Mas claro, isso tudo vai ser divulgado. Agora, nessa gestão, nós buscamos olhar para frente, não para trás. Hoje nós buscamos assim, parceria. Hoje nós precisamos de cada tradutor intérprete, de cada surdo cego, de cada intérprete, para somar com a gente, para que a Apios continue, porque ela foi a primeira a ser criada no Brasil. Nós temos também a intenção de, por exemplo, fazer relatório das atividades, de tudo que foi feito, de valores, de contratação, de interpretação, e disponibilizar para quem tem interesse, para fazer uma coisa mais clara, um contato mais próximo com cada profissional, com cada membro. Essa nossa equipe agora é realmente disposta a lutar, assim como as outras direções também tiveram esse sonho e batalharam bastante para que a gente chegasse até aqui. Então, o nosso olhar para frente, o nosso olhar para o futuro é em prol da profissão, da nossa categoria também está em parceria com o sindicato, não poderia ficar fora dessa de jeito nenhum. Então, eu gostaria que vocês conhecessem a nova direção, o Eduardo, a Cláudia Sofia que está aqui, a Elvinha, a Lívia, e eu, um pouco escuro, mas dá para. E este aqui é o quadro dos nossos conselheiros. Rogério, tradutor intérprete, presidente do nosso grupo de conselho, e os outros membros que estão aqui. Agora, a nossa missão realmente é seguir adiante, buscar parcerias, chegar aonde a língua de sinais ainda tem muita dificuldade, trabalhar em prol realmente da nossa categoria. E nós temos também esse desejo dos membros cadastrados, dos tradutores intérpretes, intérpretes cadastrados com a gente, fazer sistema de rodízio. Por exemplo, aparece um determinado evento em tal lugar. Então nós temos um cadastro de tradutores intérpretes, convidamos alguns. No próximo evento, esse já não será chamado, ou outro, para que todos participem de forma ativa e não só um ou outro. Este daí é assim, um grande sonho, gente. Nós colocamos nessa gestão a questão de missão e valores. Nós sonhamos bastante, pensamos bastante. E o que é a nossa missão? Promover a integração do profissional tradutor e intérprete no Estado de São Paulo de maneira competente, dedicada e responsável, tornando participativo e contribuindo para a propagação da língua brasileira de sinais com qualidade, sem jamais perder o foco, que é o surdo, o cego, isso com muita qualidade, com formação, com especialização, não ir só, simplesmente lá e mexer a mão ou isso intérprete, não. A Apios tem como visão ser reconhecida como uma das associações que promove a língua de qualidade e a todos os seus associados comprometido com o bem-estar profissional da comunidade surda e surda-cega. Assumir a responsabilidade, as traduções e interpretações com a certeza de onde se quer chegar e com quem se quer atingir. O que queremos atingir? A qualidade na tradução e na interpretação. Veja o objetivo da Apios. Excelência na transformação da informação e conhecimento. Respeito aos valores sociais. Valorização do potencial surdo. Reconhecer e respeitar o potencial de cada indivíduo surdo e ouvinte. Por fim, claro, não poderia deixar de agradecer a todos os outros ex-diretores da Apios que contribuíram muito, dedicaram
dedicaram o seu tempo, seus conhecimentos, para que chegássemos aqui hoje, neste evento, e pedir. Precisamos muito de vocês ainda, além de diretores, nossos amigos, tradutor e intérprete. Então, por favor, ajude a gente nessa luta, nessa batalha. E é o que a gente veio para apresentar sobre a Fedeste hoje.